Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal a gente traz informações para que você consiga alcançar sua liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fique com a gente que esse canal foi feito para você, a gente tem informação super importante. O tema de hoje é renda fixa no mercado americano. Yes, você vai ser um guia completo para você entender renda fixa. A gente vai estar falando basicamente de bonds, que é o nosso go-to renda fixa, que traz muitas vantagens e também tem desvantagens. Você precisa entender antes de tomar suas decisões em relação à renda fixa. A pergunta que tem sido feita para mim constantemente, principalmente pelo pessoal que mora no Brasil. Renda fixa no Brasil é super popular, e eles têm as razões deles lá. A gente tem que contextualizar porque as coisas são um pouquinho diferentes. Tem coisas boas, como eu disse, mas tem coisas que se você não entender, você pode estar dando um grandíssimo tiro no pé. Eu sei que você não quer isso, então fique comigo até o final e vamos ao vídeo. Investimento em renda fixa no mercado americano. Pessoal, olha, essa é uma das perguntas, se não for a que eu mais recebo, com certeza é o top 2. Se não for, é essa, e como você faz trade no mercado americano, trade de options principalmente, e investimento em renda fixa é a pergunta mais popular, é comum, principalmente o pessoal que está no Brasil e quer investir aqui fazer esse tipo de pergunta. E obviamente no Brasil, por causa da inflação muito alta, a renda fixa fica sendo bastante atrativa. Eu não sei, sinceramente, se as pessoas conseguem entender, de modo geral, a perda do seu poder de compra para a inflação. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que contextualizar porque as coisas não são exatamente iguais. Primeiro que a gente tem uma inflação histórica mais baixa do que a do Brasil. Segundo que mesmo com a inflação mais baixa que do Brasil, a gente está com a inflação, pelo menos para os padrões americanos, bastante alta. E a maneira que a gente investe em renda fixa aqui, basicamente é através de bonds. Existem dois tipos de bonds. Então o que a gente vai aprender nesse vídeo? O que são bonds? Como que você pode investir em bonds, mesmo morando no Brasil? Existe um jeito, ou se você está morando aqui, ou para quem tem ou não tem Social Security, já me perguntaram isso bastante, quem tem Green Card. E a gente vai aprender alguns princípios para você conseguir fazer essa diferenciação das coisas que são positivas em relação a você comprar, você investir em bonds, e as que não são tão positivas assim. A impressão, me parece que a maioria das pessoas quando falam desse assunto é que você fazer um investimento em renda fixa, você fazer um investimento em bonds, ele é completamente desprovido de risco. Eu quero dizer isso para vocês categoricamente, que isso não é verdade. Não existe nenhum tipo de investimento sem risco. O tipo de risco pode mudar um pouco o que você acha que é risco, mas existe risco sim. Investir em bonds, então mais uma vez você vai aprender o que são bonds e como você consegue investir, quais são os riscos associados e como você pode tirar proveito disso. Então mais uma vez, fica até o final, já deixa o seu like, considere subscribe para o nosso canal, divida esse vídeo com seus amigos, vamos lá. Antes da gente falar exatamente o que é um bond, deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque eu sei que essa é uma pergunta que acontece. Por que a gente vai falar hoje sobre renda fixa relacionada com bonds? Por que a gente não vai falar de um CD, um certificado de depósito, ou um High Yield Savings Account, uma conta de poupança com retorno maior? Porque esses dois instrumentos, a primeira coisa que eu trago para vocês as informações do que eu acredito, que eu acho que vale a pena você prestar atenção como investidor. Obviamente que todo mundo tem objetivos diferentes, razões diferentes para botar onde quer botar o seu dinheiro. Um CD e um High Yield Account, na minha opinião, não são as melhores maneiras de você guardar o seu dinheiro, de você poupar o seu dinheiro, de você... Existem opções melhores. O objetivo desse canal, pelo menos no tocante do que a gente traz de informação para vocês, é que cada um de vocês possa se tornar um investidor sofisticado, que você saia da mesmice da informação redundante. Então, por isso que a gente não vai falar, pelo menos eu não vou trazer CD como uma opção. Para mim não é uma opção. Um High Yield Account também não me interessa. Eu vou me concentrar em coisas que realmente, como eu sempre faço, que tem um pouco mais de substância, que existe uma razão, e geralmente as pessoas não se atêm a esses produtos financeiros porque eles são ligeiramente menos fáceis. Eles continuam sendo bastante fáceis, mas às vezes a compreensão não é tão fácil, não foi tão facilmente explicada. Então tem gente que se desvia disso. Eu quero explicar para vocês primeiro. Quando você quer investir em renda fixa nos Estados Unidos, bonds são a melhor opção, e eu vou explicar para vocês primeiro o que é um bond. Bond nada mais é do que um título da dívida de alguma entidade, seja ela governamental, pode ser do governo federal, de um governo local ou de uma corporação. Então, mas como é que isso funciona na prática? Basicamente você está emprestando o seu capital para uma dessas entidades, para o governo federal, para o governo estadual. A gente tem aqui, é muito comum que você tenha
que a gente chama de municipal bonds, bonds que você empresta para uma cidade, para uma construção específica, para uma obra ou para um desenvolvimento daquela cidade. E tem também bonds corporativos, e todos eles funcionam do mesmo princípio, no sentido de que, nesse sentido, eles são todos similares, que você empresta dinheiro para uma dessas entidades. E o seu retorno como investidor é que o seu capital ele vai ser retornado para você depois da maturidade, depois a gente chama de maturity, depois do vencimento do bond, porque ele está ligado. Esse empréstimo que você está fazendo, ele tem uma linha do tempo, você está emprestando por um valor X de anos ou de meses. Tem bonds de duração super curta, tem bonds de duração muito mais longa, que é muito comum, de 10, 20, 30 anos, principalmente os bonds do governo federal. Existem até bonds centenários, bonds que duram, que a maturidade vem depois de 100 anos, uma coisa bem relevante para a maioria de nós. Então você está emprestando dinheiro para uma entidade. E o que você espera com isso? Mais uma vez, você espera primeiro que esse valor, esse capital seja emprestado, seja devolvido para você em algum período de tempo, um período de vencimento desse bond, mas você recebe a gente chama de yield, você recebe o cupom, também é um outro termo que já não se usa mais, que hoje está tudo eletrônico. Antigamente, só para você entender o que você quer dizer cupom, porque se você começar a ler alguma coisa aqui em inglês ou num site americano e você quiser traduzir, você vê cupom, assim, o que eles querem dizer com cupom? Cupom nada mais é porque antigamente o bond, eu vou ver se eu tenho uma foto, coloco para vocês aqui, ele era emitido por um pedaço de papel. Então, no decorrer do tempo do bond, você tirava um cupomzinho e levava no banco, eles te pagavam o seu juro periódico. Geralmente em bonds a gente recebe esse juro 2 vezes por ano, então você recebia, você pegava, tirava o seu cupomzinho, ia lá no banco, eles te davam um valor de como esse bond pagava. Então, basicamente isso, você está emprestando dinheiro para uma entidade, você espera 2 coisas. Primeiro, que você receba, se você ficar com esse bond no decorrer de todo o período, por exemplo, se você comprar um bond de 10 anos, e você ficar com esse bond para você durante os 10 anos, você não revendê-lo, porque você pode revendê-lo, você espera que depois desses 10 anos você receba o valor. Vamos supor que você compre um bond por $1.000, se você segurar ele, você vai receber os seus $1.000 daqui a 10 anos, sem dúvida, desde que seja, sem dúvida. E a gente vai falar sobre risco, porque existe uma dúvida, um question mark, e você vai receber esses cupons periódicos. Então, por exemplo, num bond de 10 anos que te pague talvez 3%, você vai receber $30 por cada $1.000 que você emprestou. Vai receber $15 nos primeiros 6 meses, depois $15 no segundo, no complemento desse ano, 2 por ano. E no final de 10 anos, se você receber esses $15 constantemente no período que você tiver esse bond, o poder desse bond, e no final você recebe os seus $1.000. Mas caramba, é muito pouco dinheiro. Yes, porque bonds são instrumentos de risco mais baixo, pelo menos a maioria deles, pelo menos os governamentais são de risco mais baixo. E a razão disso porque o governo americano, principalmente o governo federal americano, ele nunca teve um default. Ele nunca deixou de pagar suas obrigações e, teoricamente, ele nunca vai deixar, porque o governo sempre tem o poder de imprimir mais dinheiro para honrar com seus compromissos. Por isso que eles são rated assim como você está vendo aí, AAA rating, ou seja, eles são os bonds mais seguros do mundo. Quando você está falando de um bond corporativo, um bond de uma empresa, de uma corporação, você pode comprar bonds de Apple, de Microsoft, de Walmart, de outras corporações, você não tem essa garantia. Geralmente a classificação deles pode ser até uma classificação altíssima, mas não é o mesmo tipo de classificação que você teria do governo. De novo, eles não têm o poder de imprimir dinheiro para honrar seus compromissos. Para resumir, tenho certeza que vocês entenderam. A gente, quando fala de bond, você está falando nada mais de um título de dívida de uma entidade, e a gente já descobriu que pode ser tanto uma entidade governamental, como pode ser uma entidade particular, como uma corporação. Então são corporate bonds e government bonds, é o que você vai ver quando você começar a procurar esse assunto aqui nos Estados Unidos. Primeiro vamos entender um pouquinho mais, vamos deep dive um pouquinho o que você pode, o que você não pode, como é que é o processo, como é que bonds funcionam. Como eu disse, você tem um retorno do seu bond se você ficar com ele até o final, mais os cupons, mais o retorno mensal, que seria... teve uma pessoa que pediu para eu explicar e eu falei assim, ela estava tendo dificuldade, eu falei assim, pensa no dividendo. Você compra um estoque, você compra um ETF que paga dividendo, pensa, não é exatamente a mesma coisa, porque o bond, o dividendo, ele é arbitrário, a decisão arbitrária da empresa, a empresa pode ou não pagar dividendos, e os valores podem oscilar
No caso de um bond, quando você compra um bond, você já sabe qual o valor que você vai receber no decorrer do período que você for dono desse bond. Então, nesse sentido, eles são diferentes, mas para facilitar, pense, se você quiser pensar, ficar mais fácil para sua compreensão, você recebe, entre aspas, não é exatamente a mesma coisa, eu expliquei o dividendo. A vantagem, como eu já expliquei mais uma vez, é que você consegue, dentro do, você compra bonds governamentais, você tem essa segurança de que você está comprando um instrumento que o pagador dessa dívida, no caso o governo federal americano, nunca deixou de pagar. Então, por isso que eles são rated very high. Como você compra? Como é que você faz para você comprar um bond? Você pode comprar o bond basicamente de duas maneiras. Você pode ir no site oficial do Treasury, eu vou botar o site aqui para vocês, e você pode comprar bonds diretamente. Você pode escolher o tipo de bond que você quer, a maturidade, a duração do bond, e você pode comprar geralmente o par value, é o termo que é usado do valor de cada bond. Ele tá são mínimos de $1.000 para você comprar. Existem vários tipos de bonds. Você pode ir dentro do governo, você vai ir dentro, é isso que você fala. Você vai lá no site do Treasury, treasury.gov, e você compra o seu bond lá. Esse é o jeito. Eu diria primeiro que ele tem uma restrição, porque títulos do governo americano eles são exclusivos para cidadão ou residente nos Estados Unidos. Então, se você não é cidadão residente, você não consegue comprar assim. E eu, particularmente, não acredito que seja a melhor maneira de você comprar. Anyways, não é a maneira que eu compro. Eu já comprei bonds assim, eu tenho algum saving bonds para mim, para minha família, mas eu não acredito que seja a melhor maneira de você comprar bonds por causa do risco associado. Mas, para tudo, Bruno. Você falou que o risco de bonds era muito baixo, mas eu falei no começo que tem algum risco sobre bonds. Eu vou falar sobre isso com você agora. Entenda, porque quase ninguém fala sobre isso, quais são os riscos que você corre com bonds. O primeiro risco é o risco de crédito. Nesse quesito, esses bonds que eu falei do governo americano, o governo federal americano, eles praticamente são inexistentes, porque o governo americano tem o melhor crédito possível, porque eles podem, de novo, imprimir dinheiro para poder pagar as suas dívidas. Quando você está falando de uma corporação, esse crédito, esse risco de crédito, da corporação conseguir pagar para você de volta, ele é muito mais real, mesmo a maior empresa do mundo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. A ExxonMobil, no Brasil é a Esso, ela não faliu, ela continua sendo uma empresa muito forte, continua sendo um blue chip stock, mas ela já foi a maior empresa do mundo, foi a empresa número 1 do Dow Jones, e hoje ela não é mais. Então, a gente tem um histórico de empresas, de grandes empresas que já não existem. Nessa semana que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem o Credit Suisse Bank, que é um banco centenário, um banco tradicional do sistema bancário mundial que deixou de existir na estrutura original dele, ele foi comprado pelo UBS Bank. Então, quando você faz esse tipo de transação com uma corporação, existe um risco real de crédito. Basicamente, é como você empresta o dinheiro para uma pessoa, no caso a corporação, e ela não te paga. Então, esse risco é real, esse risco não existe, praticamente não existe com o governo americano, pelo menos historicamente falando, a gente não corre esse risco com o governo americano. Mas qual é o segundo risco? E é esse que você devia se ater, esse que você devia se preocupar. É o interest rate risk. É o risco da taxa de juros. Esse é o grande problema com bonds, e esse é o grande problema que eu não vejo ser explicado para a maioria das pessoas, principalmente num período de tempo onde está todo mundo procurando fazer investimento em bonds. Como é que isso funciona? Eu vou explicar para vocês porque não é difícil de você entender. Primeiro, eu fiz essa caixinha aqui para dividir com vocês, para vocês entenderem que existe uma coisa. Eu não vou entrar nas minúcias disso ainda, eu falo sobre isso lá na nossa comunidade, eu explico para o pessoal de um jeito um pouco mais técnico, mas não é muito difícil de você entender. Basicamente, a relação entre os juros que esse bond vai te pagar, esse yield que a gente chama, interest rate, ou o dividendo, como eu falei, só para facilitar, ela é inversa a relação ao preço do bond. Ou seja, conforme o yield, a taxa de juros que são pagos para esse bond, ele sobe. Então, quando o juro do bond está subindo, o preço do bond cai. E vice-versa. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer o seguinte: se você comprou, por exemplo, um bond por $1.000, e esse bond te paga 3%. Você comprou, você está feliz com seus 3%, ele está rendendo 3% para você anualmente, e de repente, por causa do aumento da taxa de juros, o governo começa a emitir um outro bond, com os mesmos $1.000, mas que paga 5%. Se você quiser revender esse bond para outra pessoa, fala assim: olha, tá aqui, ó, você quer comprar meu bond? Tá aqui, ó, $1.000, esse bond te paga 3% ao ano.
Por que que essa pessoa compraria de você esse bond se ela pode comprar direto para o governo, mesmo pelo mesmo valor, um bond que paga 5%? Então como é que você faz? Você ficou preso com uma coisa, de novo, que o valor de mercado dela não é atrativo para um próximo investidor. Você está preso com aquele bond. Você vai ganhar os seus 1.000 e os seus 3% até o final? Yes. Se você ficar até o final, você vai ganhar os seus $1.000 mais os 3%. Mas se você quiser revender para um outro investidor, ninguém vai ter interesse em comprar um bond que paga menos do que está sendo pago pelo governo hoje. Então, se você quiser se desfazer desse bond, se você quiser recuperar o seu capital, se você precisar desse capital, você vai ter que vender esse bond por um desconto. Vai ter que vender por menos valor do que você pagou e por menos valor do que você receberia no decorrer desse período. Então, nesse sentido, existe o risco, o interest rate risk de um bond que não é comentado, mas é uma coisa muito real. E a gente está vivendo um período muito importante para o mercado de bonds, onde essa variação de preço, a gente teve uma subida considerável do interest rate, o interest rate subiu bastante, mas agora devagarinho ele está começando a retroceder. Isso significa, possivelmente, que nossos valores de bonds vão começar a subir. Deixa eu abrir um parêntese para falar para vocês que, se você me acompanha lá no Clube do Investimento, eu fiz um vídeo exclusivo para explicar a importância desse evento em relação ao que pode acontecer no mercado nos próximos anos, e saber disso vai fazer toda a diferença para você que faz investimento aqui. Se você souber se posicionar, entender que isso é mais uma dos gears, da engrenagem que move o mercado, você entende como essa engrenagem funciona, o vídeo está disponível para você, um vídeo exclusivo, e esse que eu faço para a nossa comunidade. Tem coisas que eu faço, eu destrincho, eu pesquiso, eu leio para trazer para vocês the best of the best. E se você quiser fazer parte da comunidade, vai ter um link aqui para você receber mais informações quando a gente abrir vaga. Se você tiver interesse, você vai ter acesso a essas coisas também. Fecha parênteses, voltamos aos bonds. Então, esse risco é um risco inerente a bonds que você tem. Agora, existe alguma outra maneira de você comprar bonds que você não compre direto do Treasury website e que você não sofra diretamente, você vai sofrer indiretamente esse risco? Existe sim, e você pode usar bond ETFs. Existe uma série de ETFs que são diretamente relacionadas com bonds, e eles têm a vantagem que você, como todo ETF, se você não entende como o ETF funciona, o ETF nada mais é do que um agrupamento de estoques ou de instrumentos financeiros, ou de treasuries, como a gente fala que os bonds são, dentro do mesmo pacote. Ficou fácil de entender. E você pode negocializar a qualquer momento. Por exemplo, então, se você, em vez de ter $1.000 mínimo, o par value de um bond para você comprar, você pode comprar um ETF de um bond. Vamos supor que existe um ETF de bond que vale $100, que vale $80, que vale $150, e você pode comprar esse ETF, que ele vai estar relacionado com um agrupamento de bonds, e geralmente os retornos desses bonds, desses ETFs, como ele é managed, então você vai ter alguma variação de preço no estoque. Fica muito mais fácil, que você consegue ter acesso com o capital que você tiver, e você consegue negociar ele a qualquer momento. Obviamente que como um estoque, como o ETF normal, existem oscilações de preço, e essa oscilação de preço vai estar relacionada com o yield, com o retorno esperado do bond, mas é um processo muito mais simples. E detalhe, independe de você ter ou não documento se você mora aqui. Se você tem um Tax ID, e você consegue abrir uma conta de investimento aqui, there you go, você pode comprar seu ETF. Se você está no Brasil e quer comprar um ETF aqui, there you go, você pode escolher seu bond ETF. Se você mora em qualquer outro lugar do mundo, você tem acesso ao tipo de conta que te deixa comprar um ETF americano, there you go, você tem todas as chances de comprar um bond ETF, e você pode escolher entre a corporate bonds, junk. Aliás, deixa eu falar sobre junk bonds. Esse nome junk bonds é um nome que está um pouco descaracterizado, que não quer dizer, não é o assunto desse vídeo, porque eu acho que ia começar, a gente ia ter que entrar numa outra coisa que tem o risco associado mais pesado, como eu falei. Bonds corporativos sempre tem um default risk mais acentuado. Eu tive, por um período de tempo, alguns bonds corporativos, tive uma boa experiência. Agora não está no meu radar, mas eu acho que pode ser uma oportunidade, porque a gente vai começar um outro ciclo de mercado. Vou fechar esse outro parêntese para a gente não entrar num assunto que vai desviar muito aqui a atenção de vocês, porque eu quero ficar focado no que os bonds significam. Deixa eu trazer de novo esse gráfico para vocês, só para reforçar esse ponto de que é preciso que você entenda que o valor do seu bond e o valor do seu ETF de bond, ele vai estar diretamente relacionado com os retornos dos bonds. Então,
lembre-se disso, guarde com você, faz um print screen, alguma coisa para você entender de uma vez por todas. E conforme o preço do bond sobe, ele está subindo porque a taxa, os juros pagos, o yield do bond está caindo e vice-versa. Por que isso é importante para você fazer? Porque você pode usar isso como arma para você gauge o melhor momento de você comprar bonds. Geralmente você quer comprar bonds quando os juros terminaram, eles subiram, fizeram toda a movimentação bullish dele, ele começa a retroceder. Então a chance é que quando ele começa a fazer esse movimento de queda, você começa a ter, quando você faz um investimento em bonds nesse momento, você tem um retorno histórico muito melhor, e você pode usar esse mesmo princípio para os seus bonds ETFs, BND, TLT, existe inúmeros bonds que você tem acesso aqui no mercado americano. Bond ETFs que você tem acesso aqui no mercado americano. Agora você pode se perguntar assim, ok, entendi o que é um bond, entendi como é que eu posso comprar um bond, como é que eu posso vender, porque você pode vender o seu bond se você resolver fazer um bond ETF. Da mesma maneira que você compraria um estoque, venderia um estoque, é muito fácil você negociar um ETF no mercado americano. Então você pode se perguntar assim, uau, se um bond, principalmente um bond governamental, tem um risco, pelo menos o risco de default, o risco de não pagamento mínimo, praticamente inexistente, e paga uns juros, mesmo que pequeno, constante, será que esse não seria o melhor investimento para mim? Eu não deveria fazer uma carteira toda baseada nisso? Minha resposta para você a primeira resposta é: eu não dou conselho do que você deve ou não investir, você faz o que você se sentir mais confortável, que fizer sentido com a sua estratégia como investidor. Eu só quero trazer um ponto para consideração que você não pode esquecer que existe um risco associado se a taxa de juros do bond sobe, o seu investimento em bond, porque o valor do bond vai diminuir. E uma outra coisa que você pode sim estar limitando demais, obviamente se você tiver um perfil altamente conservador e você quiser assim, olha, eu não quero correr risco, qual o menor risco possível e imaginável para me expor ao mercado de bonds, o mercado de renda fixa. Obviamente, se você fizer isso dentro de um bond governamental de 10, 20, 30 anos, você vai estar minimizando o seu risco. E conforme como é uma lei, a lógica de investimento, se você minimiza o seu risco, você também está minimizando a sua possibilidade de ganho. Então você tem que considerar isso, principalmente quando você tem ciclos de mercado onde você começa a ver que os estoques, e a gente está vivendo um momento que é interessante, porque ele é mais um momento cíclico, onde por conta de mais notícias, a gente está tendo problema com o Credit Suisse, como eu mencionei, comprado pelo USB Bank. A gente teve o Silicon Valley Bank, que faliu, ele efetivamente faliu, o governo step in, o governo, por causa do seguro que existe do FDIC, então as pessoas que tinham depósito, ou as empresas até 250 mil, elas são seguradas. Inclusive, a informação importante de você saber, se você não sabe, que a sua conta corrente, tanto de seu business account ou sua conta pessoal, se você mora aqui nos Estados Unidos, ela está segurada até 250 mil dólares. Pelo governo, pelo algo chamado FDIC, que é uma das razões que existe um nível adicional de segurança no sistema bancário americano. Mas o governo americano resolveu pagar, inclusive, além desse valor, não foi um bailout, não foi um arrego, como aconteceu em 2008 para os bancos. Muito pelo contrário, tanto que o banco faliu, o banco, na estrutura original dele, já não existe mais. Mas o objetivo do governo foi, novamente, evitar pânico no mercado. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem ciclos, é por isso que eu fiz o vídeo especialmente para esse momento. Existem ciclos mercadológicos onde talvez você, olhando para a situação agora, você fique muito assustado e você invista em bonds. Eu não acho que seja uma má ideia investir em bonds, o outro vídeo explica. Mas talvez você vai ficar muito pesado em bonds, eventualmente, quando essa situação do mercado começar a virar. Você pode ter certeza, do mesmo jeito que a gente está no momento de crise e as pessoas estão completamente desanimadas em relação ao mercado financeiro, geralmente são nesses momentos que as coisas começam a mudar e você começa a ter uma perspectiva melhor do mercado, então você pode rebalancear. Por isso, por que eu estou falando disso tudo? Por isso, mesmo que você more aqui e você possa comprar bonds diretamente do Treasury.gov, você
deveria considerar, eu acho que não seria uma má ideia você também considerar, se você for se interessar em comprar bonds, comprar bond ETFs, que te dão essa liberdade de entrada e saída um pouco mais simplificada. E simplificar, geralmente, como times money e como manter as coisas mais simples, geralmente te mantém mais eficiente, mais efetivo, é uma coisa que você deveria considerar, porque na eventualidade do mesmo ciclo, da mesma maneira que o bond yields, eles tendem, durante um período de alguns anos, eles começam a fazer uma curva de crescimento. Obviamente que essa coisa não dura para sempre, a gente já está vendo isso, a gente está experimentando o bond yield começando a cair gradativamente e o preço de bonds subindo. Então é uma coisa que você pode, através de um ETF, reshuffle, se você tiver interesse de ficar um pouco mais pesado em bonds. De novo, eu não estou aconselhando de um jeito ou de outro, eu estou dando para vocês um pouco de perspectiva para você contextualizar, já que você realmente tiver interesse em fazer esse investimento em renda fixa, em bonds aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que você precisa entender é que esses bonds, eles têm vários tipos de maturidades diferentes. Então existem bonds, como eu falei, de maturidade, eu não sei se maturidade translates the same way to Portuguese, não é maturidade de você ser imaturo ou maturo, é de data de vencimento. Então tem bonds de curtíssimo prazo e de prazo mais longo. Então na sua seleção de ETFs, e você fala assim, Bruno, mas como é que eu vou achar esses ETFs? Você pode, por exemplo, um website, eu vou deixar para você o link aqui, chama ETF.com. Você vai lá, ETF.com, e você escreve bonds. Simple as that, e você começa a encontrar. Você pode simplesmente fazer um Google em bond ETFs. TNT, BND, são dois bond ETFs bastante conhecidos, existe uma infinidade deles, e você pode analisar, e você analisa aí outra vantagem, quando você está olhando para um bond ETF, se você tem uma noção básica, você tem uma noção avançada de análise gráfica, você pode analisar o tempo gráfico, você pode analisar o momento, os indicadores, ser um bom ou um mau momento de você comprar aquele bond, da mesma maneira que você faria análise de qualquer tipo de ETF, qualquer tipo de estoque, fica super simplificado, facilitado para você. Isso, para mim, pelo menos na minha opinião pessoal, faz toda a diferença. Então dê uma olhadinha no TNT, dê uma olhada no BND, dê uma olhada em outros, para você se acostumar a entender que eles são instrumentos, pelo menos a fins de investimento em ETF, simples de serem executados, e você pode se aproveitar disso sem o menor problema. Recapitulando, você aprendeu que são bonds, que nada mais são do que quando você compra o título da dívida governamental ou de uma corporação, como é que eles podem ser comprados, como é que eles podem ser vendidos, e você aprendeu também quais são os riscos associados. Não esqueçam daquele gráfico que eu deixei para vocês, e não esqueçam dessa relação entre bond yields, os juros dos bonds, com os preços dos bonds, e você acompanha isso, porque eu acho que você vai ter uma oportunidade muito boa de bonds nos próximos anos. Lembre-se o seguinte, pessoal, uma carteira de investimento saudável, ela passa por ela tem que ser balanceada. Eu sei que a palavra do momento, todo mundo fala isso sempre, constantemente, você escuta dos seus influencers, diversificação. It's okay, diversificação, it's okay. Mas ela traz um problema junto, que geralmente é over diversification, você diversifica demais. Você tem coisa demais, você está tirando para tudo quanto é lugar, e eu não acho que isso seja um approach, que seja o melhor approach. Então, quando você está falando de renda fixa, se o seu interesse é simplesmente investir em renda fixa, se você não tem interesse nenhum em estoques de crescimento, ou estoques de value stocks, ou qualquer tipo outro de instrumento financeiro, it's okay, desde que você entenda os seus pontos positivos e suas limitações quando você está fazendo investimento num instrumento único. Mesmo você variando no vencimento de bonds, você variando o tipo de bonds, se você quiser botar um pouquinho mais de risco e você quiser adicionar no seu portfólio corporate bonds, que obviamente, por terem risco maior, vão trazer para você retornos maiores, se eles existirem, se os retornos existirem. E existem sim corporate bonds de qualidade, eles não são classificados da mesma maneira, obviamente, mas tem corporate bonds que você pode pesquisar e você pode estudar, que tem trazido bons retornos para os seus investidores. O grande Howard Marks é um especialista nisso, você pode olhar, ler um pouquinho sobre o histórico dele, sobre a história dele em relação ao investimento em bonds, ele teve bastante sucesso, então é uma coisa para você considerar, desde que você considere como é que você vai balancear o seu portfólio. Se você fica muito pesado numa coisa, talvez você possa ter buyer's remorse. Você pode estar fazendo um investimento que você te dê essa tranquilidade de certa forma. Você está fazendo, poxa, eu estou perdendo a oportunidade de outros lados. Então, você pode sempre
ajustar. Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes para o investidor sofisticado, mesmo que você, e esse quando eu falo sofisticado, eu falo, você tem que pensar sofisticado, mesmo que você não seja tecnicamente sofisticado ainda, é um caminho que todo mundo pode conseguir chegar, mas você pode pensar sofisticado, você pode começar a ajustar o seu portfólio baseado nas suas convicções, no que você se sente mais confortável. Esse nível de conforto, ele tende a crescer com o tempo. Cada vez que você conhece o mercado, cada vez que você investe, você vê resultados, você vê movimentações, você associa algum tipo de notícia, algum tipo de informação que você aprendeu com a sua performance, a sua percepção do mercado vai mudando e você vai ficando cada vez melhor. É um processo, mas vai te ajudar. E agora que você sabe um pouquinho mais sobre renda fixa, não tenho dúvida que você tem as ferramentas na sua mão de ser um investidor sofisticado e alcançar sua liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Esse foi o nosso vídeo para hoje. Se você gostou, não esquece, deixe seu like, considere também subscribe para o nosso canal. A gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade para a comunidade aqui. Divida esse vídeo com seus amigos. Tem gente que precisa aprender mais e mais sobre investimento aqui no mercado americano. Clica também no sininho para você receber nossos vídeos. Eu vejo vocês de novo na próxima.